Joia. Pessoal, muito boa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez oficialmente a presença de todos vocês, em especial do Dr. Rodrigo Santos, que gentilmente atendeu o nosso convite de estar aqui conosco para compartilhar sua experiência, seu conhecimento, sobretudo no que diz respeito a banco de óleos de tecidos oculares e córnea, principalmente córnea, né? Eu gostaria, Rodrigo, de lembrar a nossa audiência que setembro é considerado Setembro Verde desde 2014. É uma campanha que há quase 10 anos, então, vem acontecendo ao longo do tempo para conscientizar as pessoas a respeito da doação de órgãos e tecidos. Em nosso caso, mais especificamente, sobre tecidos oculares, né? E a gente sabe, Rodrigo, que existe muito tabu. E eu acho que esse tabu é fruto de muita desinformação. E aí nós tomamos, então, a iniciativa, você gentilmente atendeu o nosso convite, da gente, então, compartilhar um pouquinho de informação de qualidade. Porque no mundo digital que a gente vive hoje, existe, infelizmente, muita desinformação, tá? Pessoal, eu só queria aproveitar e apresentar para vocês o Dr. Rodrigo Teixeira Santos. Rodrigo, se eu estiver errado, você me corrija. O Rodrigo ele fez graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez residência em oftalmologia no Hospital Municipal da Piedade, também no Rio de Janeiro. Aí, em seguida, o Rodrigo veio aqui para São Paulo. Ele fez um R4 de transplante de córnea, doenças externas oculares de córnea na Universidade Federal de São Paulo. Foi lá onde a gente conheceu o Rodrigo. Em seguida, o Rodrigo também fez um fellow de cirurgia refrativa também no Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. E eu acho, Rodrigo, que hoje você ocupa alguns cargos importantes. Pessoal, o doutor Rodrigo, ele é atualmente o diretor médico do Banco de Tecidos Oculares do Hospital de São Paulo. O Rodrigo também é coordenador geral do simpósio Superlentes, não é isso, Rodrigo? Também. E também ele é preceptor de córnea e cirurgia refrativa da Unidade Paulista de Oftalmologia UPA. Opa, Rodrigo, você tem um currículo extenso, tá? Esse é o nosso querido convidado, doutor Rodrigo Santos. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Ó, Rodrigo, a Bru está dizendo o seguinte, o doutor Rodrigo, o melhor oftalmologista. Ah, Rodrigo, você aí tem um monte de gente que gosta de você. Rodrigo, a gente, assim, é o nosso bate-papo, é um bate-papo bem formal, é bem tranquilo. Eu coletei algumas perguntas bem simples da nossa audiência, porque a nossa intenção é exatamente essa, tá bom? É compartilhar experiência e informação de qualidade. Então, a gente vai perguntar coisas mais simples, um pouquinho coisas mais complexas. A ideia é que a gente utilize uma linguagem bastante, assim, acessível para que as pessoas entendam. Rodrigo, a primeira pergunta simples. A gente está falando de Setembro Verde, conscientização de doação de órgãos e tecidos. E o tecido que a gente vai abordar vai ser córnea e tecidos oculares. Mas fala pra gente, Rodrigo, o que é a córnea? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Joia. Boa noite a todos. Obrigado, Charles, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto, né? Sou muito feliz, é uma honra estar como diretor médico do Banco de Olhos do Hospital São Paulo, da Unifesp, de uma das maiores universidades do que a gente tem no Brasil, e um departamento de oftalmologia que se destaca mundialmente também. Então, a gente passa por algumas dificuldades, como todo o setor público, mas a nossa missão é fazer a ponte do doador até o paciente que precisa de um tecido ocular para a melhora da visão, para a reconstituição do olho. Então, vamos começar do começo, como o Charles falou. Isso, Eu esqueci meu olhinho, ainda bem que você está aí. não tem problema. Então, a córnea é a primeira lente que a gente tem no olho, a parte da frente. A gente fala que é igual o vidro do relógio, né? Que ela é transparente, Isso, protege o olho. isso, isso. Dentro também tem o cristalino, que é a outra lente do olho. As duas lentes trabalham juntas para focalizar a imagem na retina, no fundo de olho. Isso. Então, isso. Quando a gente vai fazer, quando ocorre uma doação que a família autoriza, a gente vai falar mais detalhes, Tá. a gente retira o globo ocular inteiro desse doador, faz acondiciona no frasquinho estéreo, põe na nossa Tá. caixa térmica e leva para o laboratório, que é o banco de tecidos oculares, que é o banco de olhos. Segura o tiquinho, Rodrigo, que a gente vai falar sobre isso. Então, assim, deixou claro o que é córnea. Agora fala pra gente, Rodrigo, o que é transplante de córnea. Que é transplante de córnea. Transplante de Isso. córnea é quando a gente tem um paciente que tem alguma alteração na córnea, Isso. em toda a córnea ou em algumas camadas, e a gente faz a Certo? substituição do Tá. tecido, né?
A Ok. córnea, o olho é considerado um órgão, né? Mas a córnea é considerado um tecido. A parte por isso que a gente fala campanha de órgãos e tecidos está se referindo à córnea e à esclera. Joia. Quando a gente tem um problema, existem alguns tipos de transplantes, o penetrante, Uhum. que é quando a gente troca toda a córnea, toda a camada, a gente recorta a córnea com trépano, que é um instrumento cirúrgico cortante, que tem de vários diâmetros, de acordo com a necessidade do paciente. E a gente Tá. corta tanto o doador quanto o receptor. Faz a troca das córneas, né? A córnea do receptor do paciente, ela é descartada. A córnea doador, Tá. só a parte central é colocada e aí a gente utiliza pontos, né? A sutura com fio cirúrgico. Perfeito. Em Perfeito. geral são 16 pontos. Aí tem o Joia. acompanhamento do pós-operatório, tudo. Isso. Mas o que é importante lembrar, assim, alguns pacientes vêm, né, achando que o transplante resolve todos os problemas Então, do é, olho, né? Então, na a verdade, gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? ele vai ajudar as patologias que tem na córnea. Existe Isso. também transplantes lamelares, que são os Isso. transplantes de camada. Aí a gente Perfeito. pode ter quando a camada anterior está com problema, principal doenças que a gente utiliza esse transplante seria o ceratocone ou distrofias Isso. da córnea, ou Tá. quando a camada posterior, que é a parte do endotélio, ela está com É. problemas. Aí geralmente são pacientes mais idosos que têm a distrofia de Fuchs, que é uma alteração dessa camada do endotélio, ou uma Tá. ceratopatia bolhosa, que é uma alteração também dessa camada do endotélio, mas decorrente de algum procedimento cirúrgico, alguma catarata mais difícil, É. alguma cirurgia ocular que teve alteração dessa camada. A maioria dos transplantes no Brasil ainda é por causa do ceratocone, mas devido à Isso. nossa população que está envelhecendo, a gente está Interessante. tendo uma troca, um aumento mais da necessidade por conta da alteração do endotélio do que por conta de ceratocone. E, Perfeito. complementando, porque também o ceratocone hoje a gente tem outras formas tem formas do crosslink para evitar que a doença Isso. progrida tanto. A gente está conseguindo ter Aham. um diagnóstico mais precoce. Tem cirurgia de anel e as lentes de contato que são fundamentais para reabilitar São a visão do excelentes. ceratocone. Então, hoje também se Verdade. indica-se menos transplante para ceratocone. Senão eu me empolgo. Excelente, Rodrigo. Não, eu sei, você gosta muito, você entende muito, você domina o assunto. Agora eu vou entrar no tema propriamente dito. Olha só, a gente falou que é córnea, que é transplante de córnea. E aí, Rodrigo, as pessoas estão perguntando, olha só, existe banco que tradicionalmente é um lugar onde a gente tenta raciocinar com onde a gente coloca o dinheiro, a gente faz transação financeira, né? E, Rodrigo, o que é um banco de olhos? Explica pra gente. Fica um monte de olhinho lá, é isso? Como é que acontece? O que é que É isso que o funciona? pessoal Como às é vezes todo o tem noção. conceito? Tem o É, banco, vai lá e escolhe qual olho, a córnea. Então, isso. o Fala banco pra de gente o que é banco de olhos. Banco de olhos ficou esse nome já há muito tempo. A gente está tentando mudar a É, nomenclatura, né, para banco de tecidos oculares, isso. para o pessoal entender mais, principalmente também os colegas médicos, que o banco vai fazer essa ponte, como eu falei, do doador até o paciente que precisa da córnea. Ok. Então, Perfeito. o trabalho do banco começa quando há um óbito no hospital Tá. e a gente recebe a notificação diretamente pelo hospital ou pela Central Tá. Estadual de Transplante, que é o órgão do estado, e tem em todos os estados que faz essa regulação. Aí é passado os dados, né, do qual a causa da Tá. morte, qual a idade, Isso. e a gente faz uma avaliação se há alguma contraindicação pela legislação que a gente tem. A gente tem sempre Perfeito. atualização da legislação sobre doação de tecidos e órgãos, que são um Tá. pouco diferentes. Depois eu posso comentar algumas Sim, sim. diferenças. E daí é uma coisa específica para a gente ver se é um doador apto. Passando por Tá. essa avaliação, a gente entra em contato com a família, ou Tá. alguém do hospital, ou o nosso técnico do banco de olhos vai até o local conversar com a família. É um momento Ok. muito delicado, né? Um momento É. triste para a família Exato. que perdeu um ente querido. Exato. Mas a gente
tenta esclarecer, tirar dúvidas e oferecer essa oportunidade de ajudar alguém. Então, a família entendendo, tendo o aceite, o técnico faz a enucleação, que é a retirada de todo o globo ocular da cavidade, faz a reconstituição do globo ocular, então a gente repõe com gaze ou com algumas esferas, alguns bancos têm a oportunidade de colocar uma esfera, uma prótese ali, e é fechado. Então não há desfiguração, que é uma pergunta importante, né? Não fica com a cavidade funda, não fica desfigurado. O que pode ocorrer, dependendo da causa da morte, se ele está usando um anticoagulante, né? Ou tem algum problema de coagulação, de sangramento, é de ter muito sangramento na retirada do globo. A gente tem técnicas para evitar isso e para contornar esse problema. E talvez pode acontecer um pouquinho de hemorragia, hematoma em volta das pálpebras. Aí existe o recurso também da maquiagem, de dar aquela disfarçada. Depois que a gente coleta o globo, a gente coloca num frasco estéreo, coloca na nossa caixa de transporte, que tem o controle de temperatura, é refrigerada, tem o condicionamento, leva até o banco de tecidos, né? E o nosso fica dentro do Hospital São Paulo. E lá tem como se fosse um laboratório, que tem uma câmara que a gente manipula, igual apareceu recente do Covid, né? O pessoal com as pipetas, manipulando as substâncias dentro de uma capela de fluxo, o técnico todo paramentado para evitar contaminação. É feita a avaliação se o globo ocular tá em boas condições, e daí, nesse ambiente, é feita a preparação dos tecidos. Então, a gente preserva a córnea, então, que é aquela parte da frente, e um pouquinho da esclera em volta. E essa córnea é colocada num frasquinho, que a gente chama de meio de preservação, que é um líquido rosado, que ali ele é um meio de cultura, tem nutrientes e tem antibiótico também. E ele ajuda a conservar a córnea. A córnea ali naquele frasquinho pode durar até 14 dias na geladeira, em ambiente refrigerado. Então a gente tem esse tempo para fazer o transplante. Em seguida é retirado o conteúdo do globo ocular, feita a limpeza, e deixado só a esclera, que é o branco do olho, que é toda a volta do globo ocular. Essa esclera também é preservada num frasco, e ela pode ser preservada ou em glicerina estéril, que ela ajuda a desidratar o tecido, ou álcool absoluto, álcool puro. Esse tecido pode ficar até 90 dias de validade, e a gente pode deixar ele inteiro, que vai ser usado para cirurgia de reconstituição do globo ocular. Quem teve um câncer do olho tem que retirar todo o globo ocular. Utiliza-se a esclera inteira com preenchimento e reconstituição daquele paciente. Ou a gente pode também dividir a esclera em até 6 pedaços. E daí esses pedaços são geralmente cirurgiões de glaucoma, que utilizam para recobrimento de tubo ou de cirurgias de glaucoma, que essas cirurgias não têm função de melhorar a visão, porém evitar a perda da visão, reconstituição da pessoa. Então, a gente fala, né, o paciente que doou 2 córneas, 2 globos oculares, né, cada globo ocular a gente pode ajudar 7 pessoas. Então, uma córnea, um paciente vai receber a córnea, mais 6 pacientes que podem receber o pedaço da esclera. Então, 7 de cada lado, então até 14 pessoas podem ser ajudadas com uma doação. Olha que importante, então, o tema, Rodrigo. Com a perguntinha, você já respondeu uma série de outras dúvidas que vieram à tona, né? O banco de olhos, você já explicou para a gente como é que funciona. Já disse como é que se faz, então, a coleta desse material. Você chamou muita atenção à preservação da anatomia ou da estética. Não existe comprometimento nenhum. Isso é uma coisa muito importante. Quando você doa um globo ocular, a córnea pode ser utilizada para uma pessoa, mas 6 outras pessoas também podem ser beneficiadas. A importância do tema, da gente conscientizar as pessoas, porque assim, Rodrigo, em termos práticos, se a gente não faz doação de órgãos, o que acontece? Os órgãos vão ser consumidos por micro-organismos, vão deixar de existir e vão perder sua funcionalidade.
e como a gente pode ajudar tantas pessoas com tantas doenças oculares fazendo, então, essa doação. Olha só, Rodrigo, uma pergunta aqui da nossa audiência é o seguinte: Doutor Rodrigo, qualquer pessoa pode ser um doador de tecidos oculares? Fulano, Beltrano, Cicrano, pois existem assim, algumas restrições, não é todo mundo que pode ser um doador. Eu gostaria de ser. Mas será que eu preencho os requisitos para ser um doador de tecidos oculares? Sim, a gente costuma dizer que sim, que Uhum. o principal critério que precisa é a pessoa ter a vontade de ser um doador. Aí a gente vai Tá, passar pelos critérios da legislação. ok. Pode ser doador acima de 2 anos de idade e abaixo de 80 Ok. anos. Tá, Igual eu estava comentando, né? Quando a família aceita, a gente vai ver a qualidade também do tecido. E daí, depois que é tá. feita a preservação, é feita uma avaliação, uma classificação da córnea, Isso, para saber se é para aquele transplante de camada total ou de só de uma isso. camada. Aí a Tá, central vai oferecer para as equipes de cirurgia de córnea, de glaucoma, elas aceitando, daí vai para a cirurgia e fecha o ciclo. possível. Então, o critério que a gente tem é de 2 anos a 80 anos. Ok. Mesmo o paciente que teve miopia, hipermetropia, estigmatismo, algum problema de Isso. grau, que fez alguma cirurgia no olho, não tem problema, não é contraindicação. Glaucoma, catarata, por exemplo, é possível se aproveitar esse tecido para transplantar? Isso. Não A tem nenhum Renata problema. também comentou agora que quem teve descolamento de retina Colamento de retina, pode doar, não tem problema, que a retina não é o tem nenhum fundo do problema. olho. Poderia doar tanto Isso. a córnea quanto a esclera. A retina está aqui no fundo do olho e a córnea está aqui na Isso, frente. Se você tiver algum probleminha atrás, pode doar a córnea sem nenhuma dificuldade. isso. Quem teve câncer também pode doar, desde que Isso, não seja o câncer do tipo de leucemia, linfoma ou câncer do olho, então é tá, tranquilo. Contraindicações mais frequentes é se tá. teve hepatite, HIV, infecção generalizada, que é a sepse, morte de causa desconhecida e a raiva. Então, são Tá. doenças que têm o potencial de passar para o doador, para o receptor. Ok, receptor. Então, são as contraindicações. Perfeito, excelente. Quem teve catarata, glaucoma, não Isso. tem nenhum problema. E Olha. acho que é isso. Agora, Acho que é isso. agora, como a Tá. gente pode ser um doador, né? Primeira vontade, Isso. tem os Isso. critérios. Aí é importante falar, hoje a legislação, uma época na legislação era compulsório, era obrigatório ser Tá. doador e quem não quisesse teria que registrar no RG, no documento. A Tá. legislação já passou essa fase, então é, todos podem ser doador, mas tem que manifestar a Ok. vontade. Então, a melhor Ok. forma é conversar com os familiares, ter essa Tá. conversa com todos, é uma conversa para a gente que é médico não é mais natural, né? Mas eu vejo Isso. que é desconfortável falar sobre a morte. Eu tive essa conversa em É. família Tá. e meus pais falaram: não, mas que isso? Vai pensar quando você morrer? Não, que isso? Longe disso. Eu falei assim: não, a gente tem que conversar para todo mundo estar ciente. A gente nunca sabe. A gente pode ser mais jovem, infelizmente sofreu um acidente e falecer. Então, quem vai autorizar a doação são os familiares. Então, Deixa eu aproveitar, Rodrigo, tirar uma dúvida, porque alguém enviou a mensagem seguinte: olha, é possível então a gente doar tecidos ou órgãos, principalmente córnea, enquanto eu estiver vivo? Porque existem alguns outros órgãos, por exemplo, pulmão, rim, que você pode doar enquanto estiver vivo. Mas no caso de córnea e tecidos oculares, isso também acontece ou é um pouquinho diferente? não, de tecidos oculares Tá? de córnea não é permitido Permitido. a doação entre Em pessoas vivas. vida. Diferente do rim, de parte do fígado, que isso é possível. Então, Ok. a- teria que ser o falecimento mesmo da O pessoa. falecimento. Tá bom, Aí, perfeito. o Continuar. familiar que pode autorizar a doação seriam os Tá, cônjuges, marido, esposa, os irmãos, o tá, pai ou a mãe, filhos, avô, avó e os netos. tá. Mas é Perfeito. preciso que haja um consenso entre os familiares que estiverem presentes no momento. Então a gente Tá, sempre solicita um documento de identidade para comprovar o parentesco, tudo, né?
Ok. E é preciso que os familiares que estejam ali estejam em consenso. Então, se tem o pai que quer doar, a mãe que não quer, ou outro irmão que não quer, a nossa conduta Tá, é não, infelizmente, proceder com a captação do tá, tecido, para que não tenha tá. problema entre a família. Então, por isso é importante a conversa, porque às vezes no dia a dia a gente vê as dúvidas assim, ah, o fulano falou para mim que queria. Ah, para mim ele nunca falou, nunca conversou. Ou a família nunca tocou no assunto e não sabe se era vontade ou não. E aí fica na dúvida. Poxa, eu acho legal doar, mas eu não sei se ele gostaria de ser um doador. Outra limitação é às vezes a religião, né? Algumas Ah, religiões entendo. tem realmente um impeditivo de doação, mas o que a gente vê Tá. realmente é a falta de informação, é a ignorância sobre o Informação. assunto. Ou medo, Isso, ou medo de ficar desfigurado, alguma coisa assim. Então, isso. a importância de a gente falar isso é a reconstituição da cavidade, não tem nenhum problema quanto a isso. É preciso falar entre a família para que todos saibam quem é, quem não é doador. Igual a gente falou, na conversa é importante falar, né? Poxa, você pode, com a doação dos olhos, você pode ajudar até 14 pessoas. Olha que coisa Isso. interessante Fantástico. É. e nobre, né? Então, é importante essa conversa. Tanto o paciente que está na UTI ou que sofre algum traumatismo, que até falecimento em casa é possível a Tá. doação. Só existe um período até 12 horas. A legislação implica para a gente que é até 6 horas se o corpo não está refrigerado ou até 12 horas se está sob refrigeração. Daí tem Ok. essa conduta. Então, às vezes, se houve um falecimento em casa, é possível ser doador também. Só basta entrar em contato, às vezes, com o SAMU ou mesmo com o banco de olhos pelo telefone. E a gente só vai precisar que um médico tenha o atestado de óbito, tudo, a causa da morte, para fazer Tá. a Perfeito. avaliação. Mas posso comentar mais um item, então? Pode comentar. Que você falou, a gente estava falando da comparação, né, entre órgãos e tecidos. A, Isso, exato. a gente faz o principal critério do tecidos, né, oculares, é a questão de sorologia, né, hepatite, HIV, a Isso. raiva, tudo. A gente não, diferentemente dos órgãos, a gente não precisa fazer exames de compatibilidade dos tecidos. Isso. Essa é uma grande Tá. vantagem que a gente tem da córnea. Como a córnea não tem vasos sanguíneos, ela não gera a incompatibilidade do tipo sanguíneo, o HLA, que é também disto compatibilidade que a gente fala. Nos órgãos funciona, existe a fila e também existe a classificação do doador-receptor, tem que ter uma compatibilidade. Então, Ok. a vantagem que a gente tem na oftalmologia é que não passa esse critério, é só excluído algumas doenças, as sorologias para alguma doença infecciosa, e Tá. independe da idade do doador, para que vai para o receptor, tudo. Essa foi uma dúvida de um dos membros da audiência, dizendo o seguinte: é seguro para o paciente receber um tecido doado? Existe a possibilidade da gente adquirir uma doença recebendo, por exemplo, uma córnea, Rodrigo? Sim. Então, justamente os critérios, há a exclusão das doenças possivelmente que podem serem transmitidas, seriam HIV e hepatite. As Isso. demais, as demais não têm nem doenças, por exemplo, diabetes, pressão alta, ou doenças até psiquiátricas, algo assim, isso não Tá. é comprovado. Então, e esse é o papel do banco de tecidos oculares, fazer toda essa avaliação com esses Isso. critérios para que não tenha risco para quem vai receber. Então, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, o transplante de córnea, o uso de esclera é sempre validado e é sempre seguro, não precisa ter preocupação. Isso, pessoal, então não se preocupe, tá? Doe seus tecidos e quem vai receber também não precisa se preocupar com isso, porque todo o processo é extremamente seguro e é transparente. E por isso que a gente está fazendo essa live, exatamente para trazer à tona esses esclarecimentos. Rodrigo, você viu como tem passa rápido, já se foram 30 minutinhos. A gente geralmente faz em torno de 30, 40, mas ainda tem algumas perguntas que eu queria ter a tua opinião a respeito. Então, teve uma pessoa que disse o seguinte: olha, doutor,
tive um problema na minha córnea, eu fiz um transplante de córnea que não deu certo. Eu posso fazer um segundo ou um terceiro transplante de córnea? Eu tenho córneas disponíveis? Eu tenho que voltar novamente para a fila para esperar? Ou de imediato, se eu perceber que eu fiz um transplante, minha córnea ficou ruim, eu já consigo receber de imediato esse tecido? Boa pergunta. Então, sim, podem ser feitos mais de um transplante no olho. Joia. Isso vai depender da avaliação do médico oftalmologista, né, do cirurgião de córnea que vai estar te acompanhando e ver se realmente tem indicação e colocar na balança o risco-benefício. Quanto mais, Isso. quanto mais jovem o paciente faz uma cirurgia de transplante, ou quanto mais vezes ele faz o transplante de córnea, aumenta muito a chance de rejeição do tecido. Apesar de não ter a exigência dessa compatibilidade do receptor para o doador, há uma reação imunológica, né, que não deixa de ser um corpo estranho. Mas, e às vezes tem casos que às vezes a pessoa tem que fazer uso de imunossupressor, medicação, para baixar a imunidade, para poder o transplante conseguir se recuperar. Aí, a questão de se ter uma prioridade na fila, né? Isso. A gente, pela legislação, possui alguns, 5 critérios, né? 5 situações que a gente é dada a prioridade ao paciente, que seria a perfuração da córnea, a iminência da perfuração, um afinamento grave da córnea que está ali quase afinando, então há um risco grande de ter um dano grande do olho, de uma infecção maior. A terceira seria uma infecção resistente ao tratamento da córnea, uma úlcera de córnea, uma infecção da córnea, seja por bactéria, fungo, acantameba, que não está melhorando com as medicações. O risco de ambliopia, o risco de não desenvolvimento da visão de uma criança, então criança até 7 anos, que tenha uma opacidade nos 2 olhos, aí ela tem uma prioridade na fila. E a última seria o caso da pergunta, se quando tem uma falência primária, ou seja, quando o paciente acabou de fazer um transplante, e até 90 dias pós o transplante, nenhum momento a córnea ficou transparente. Ou seja, ela não teve a sua função, não estava na sua função. Então, pode ser algum problema que teve na cirurgia, no transporte da córnea, a qualidade da córnea. Então, é dada prioridade para esse paciente fazer um novo transplante. Acho que consegui desvendar Não, os termos técnicos, né? Falar de uma forma conseguiu. Não, que todo mundo entende. excelente, porque a pergunta assim, da audiência é o seguinte: poxa vida, então assim, eu doei minha córnea, mas para onde a minha córnea vai? Para quem que vai? Então tem uma fila de espera, existem critérios que a gente tem que obedecer, não é isso? Tem as Isso, prioridades e os não prioritários, não é isso? isso. Rodrigo, olha só, uma pergunta aqui interessante, porque as pessoas sempre ficam pensando na questão monetária, dinheiro, né? Teve alguém que perguntou: custa alguma coisa? Eu tenho que pagar para eu ser um doador? Questão financeira, está envolvendo tênis. Esclarece para a gente, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Ou de ganhar, ou ter que te pagar quando você se coloca na condição de um doador de tecido. Sim, sim. A córnea em si, todo esse processo não tem custo para o paciente e nem para a equipe cirúrgica. Então, é tudo custeado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Então, todos esses processos que o Banco de Tecidos Oculares faz é remunerado pelo governo é disponibilizado o tecido sem custo. O que ocorre, a equipe cirúrgica tem o custo de ir buscar o tecido no banco de olhos e levar para o centro cirúrgico. A fila de transplante ela é estadual, ela é única em cada estado, porém pode haver uma regionalização. São Paulo, como tem grande população e a gente possui bastante banco de olhos, é o estado que tem mais banco de olhos, existe uma regionalização para facilitar a questão do transporte. Perfeito. Mas a fila é única no sentido que tanto o paciente que vai fazer a cirurgia pelo SUS, por convênio ou particular, ele fica na mesma posição. Então, independe se o paciente está inscrito numa equipe e quer fazer a cirurgia, fala, mas eu pago, né, para fazer particular, vai mais rápido? Fala, Isso. infelizmente, ao mesmo tempo. Exato. Infelizmente,
no estado de São Paulo, na fila que a gente tem da capital, a fila está em torno de um ano e meio de espera. Nossa, bastante tempo, né, Rodrigo? Ou seja, isso Ao- significa dizer que está diminuindo o número de pessoas que estão doando tecidos, correto? E, Por isso que a gente está fazendo essa live, Rodrigo. A gente precisa estimular as pessoas. Rodrigo, o que que a gente precisa fazer para que as pessoas se coloquem à disposição para doar seus tecidos? primeiro, Para a gente diminuir esse tempo de espera. conversar com a família, né, com os familiares, Tá, numa tá. eventualidade de morte na família, saber à vontade se é doador de órgãos, se é doador de tecidos. Ele pode também ser doador, por exemplo, eu quero só doar os olhos, não quero Ok. doar os órgãos, não tem problema. Ou só quero ser doador de olhos e rins, o fígado eu não quero, coração. Legal. Você pode escolher. Mas a gente fala, né, igual você falou no começo, né, os órgãos eles vão ser consumidos e não vão ter Isso. utilidade. Então, aí depende um pouco Exato. da crença também, mas você Também. pode ajudar muitas pessoas com os órgãos e tecidos, né? Então, acho que conversar com a família tá esclarecido. E Ok. nesse momento, caso o hospital, alguns hospitais não têm esse preparo, toda essa rotina de Tá. oferecer a doação de órgãos. Então, o próprio familiar pode entrar em contato com o banco de olhos ou pedir ao médico as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, são as CIDOTs, Ok. Tá. para procurar que seja encaminhado, né, que tenha essa opção. Eu acho que é mais isso. Joia. Ó, um dado da fila, né, eu puxei o dado de junho de 2020 pela Ok. ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecidos. Ok. No Brasil, a gente tem uma fila de mais ou menos 21 mil pacientes Tá. em ativos, tanto adultos e crianças. Crianças. No estado de São Paulo, está em torno de 3.300. A Tá. gente só perde para o Rio de Janeiro, que está em torno de 3.400. Ok. Então, é uma fila bem grande. Para comparar, nos órgãos, o rim é o que tem a maior fila, está em torno de 29 mil no Brasil, de córnea está em torno Nossa. de 21 mil. 21 mil, ok. Então, primeiro viria a espera do rim, depois a espera de córnea, em terceiro, a espera do fígado, que seria em torno de 1.300. Tá. Então, a córnea é um tecido esperado. O que a Sim. gente teve com a pandemia do Covid, o Covid ainda é uma contraindicação para a doação de Tá. córneas, então, Ó. nesse período de pandemia, a gente teve uma pausa nas captações, doações, tanto de órgãos e tecidos. Com o tempo, os testes e depois agora com as vacinas, foi sendo retomado, só que acabou com isso tendo uma diminuição e a fila aumentou também por conta disso. Mas a gente vê ainda que nos potenciais doadores, que a gente vê que não tem nenhuma contraindicação de doença, infelizmente ainda há uma taxa alta de negativa pela família. Então, por Entendi. isso a conversa, a orientação, a gente passar a informação para que reflita e a gente possa aumentar o número de possíveis doadores, né? Rodrigo, a gente precisa, infelizmente, encerrar, você acredita? Mas eu já gostaria de deixar o convite para que no próximo ano, nessa mesma data, você esteja conosco falando um tema tão importante. Rodrigo, eu Convite queria que você aceito. tentasse, assim, sei lá, em 30 segundos ou um minutinho, última mensagem a respeito desse bate-papo tão legal sobre doação de tecidos e órgãos, em especial córnea. Se a gente tivesse que fazer um desfecho, deixar uma mensagem importante para a nossa audiência, quais seriam as últimas palavras? Acho que ressaltar a importância, né, de ser doador de órgãos, de tecidos, Perfeito. ter olhar para o próximo. A gente pode ter algum parente que possa precisar tanto de Exato. órgãos e Forte, tecidos. forte. Então, doar você vai receber multiplicado tantas pessoas que você vai poder ajudar, você vai receber o bem e caso precise na família, alguém vai doar, então a gente tem que fechar esse ciclo. E o principal instrumento é a informação. Então, a gente vai Informação. deixar essa live salva e publicar, né, no Vamos nosso deixar. Instagram e Isso, propõe um desafio para vocês, um dever de casa, né? isso. Até o final do mês de Setembro Verde,
ter a conversa com a família, marcar Isso, familiares, primos no Instagram ali para assistir a live, isso, publicar nos stories hashtag sou doador e isso, pode marcar a gente que a gente reposta, né, Charles? E fazer uma corrente sem dúvida. do Setembro Verde. Eu acho que todos ganham e doação é um ato de amor. Então vamos espalhar amor, doação de tecidos e órgãos e Perfeito. É isso aí. Rodrigo, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, quiserem passar em consulta contigo, se tiverem alguma dúvida, maiores informações, compartilha com a gente teu endereço físico, endereço digital, porque muita gente vai entrar em contato contigo para ter muitos esclarecimentos, até para passar em consulta mesmo. acho que pode entrar no meu perfil do Instagram, tem lá as Ok. informações de contato, tudo de consultório, podem me mandar mensagem também tirando dúvidas, se ficou alguma dúvida, também fico à disposição. Joia. Perfeito. O, e também, pode passar pela mensagem lá que a Bruna tá falando, também atendo em Brasília. Isso. Metade da semana eu fico em Brasília e a outra metade em São Paulo. É que você é um moço jovem, tem força, vigor e disposição, você consegue fazer isso, Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria mais uma vez de muitíssimo agradecer sua disponibilidade em ter aceitado o nosso convite. Na minha opinião, foi riquíssimo hoje o nosso encontro. Eu acho que foi um encontro que a gente compartilhou bastante experiência, conhecimento. Eu acho que, acima de tudo, conscientização. Essa é a ideia, tá bom? Conscientizar as pessoas da importância realmente de doarem órgãos e tecidos, tá? Pessoal, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, acessar minhas redes, as redes do Dr. Rodrigo. A nossa intenção é compartilhar informação de qualidade, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Não esqueça de todas as quartas-feiras a gente tem encontro marcado aqui na nossa audiência. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo pela disponibilidade de estar conosco. Pessoal, beijão, muito obrigado pela presença de vocês. Rodrigo, já deixa reservado na tua agenda no próximo ano, de Setembro Verde. Continuaremos conversando sobre esse assunto tão importante, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.